Vamos conversar sobre o terceiro episódio da segunda temporada de Euphoria. E que episódio, hein? O terceiro episódio veio cheio de desdobramentos, um episódio super denso, um episódio incrível para quem gosta de roteiro e atuação, mas também para quem gosta da técnica dessa série, que foi um show à parte, né? Para vocês terem noção, eu assisti 2 vezes esse episódio, porque eu falei, não, eu preciso ver de novo esses acontecimentos, são muitos detalhes, o episódio veio muito rico, assim, então tem bastante coisa pra gente comentar por aqui. Bom, pra quem não sabe, toda semana eu tô aqui comentando o episódio novo da semana, então os episódios saem no domingo. Durante a semana tem vídeo novo aqui pra gente conversar um pouco mais sobre o episódio. Além de conversar, debater sobre o episódio em si, eu também vou trazer algumas curiosidades, então bora lá pra primeira. Esse episódio a gente já começa vendo a história de um personagem que acho que a gente não esperava ver, né, que é o pai do Nate. E o diretor de Euphoria falou sobre um pouquinho, né, sobre esse passado. E ele disse algo que eu acho muito incrível. O que eles tentaram fazer foi colocar o passado coexistindo ali no mesmo lugar do presente, né? Filosofando aqui é uma coisa que eu sinto. O passado não fica só no passado, ele tá muito presente na gente agora aqui, não só no pensamento, ele faz parte de nós. Se você entendeu, coloca aí nos comentários. Achei muito interessante você falar isso, porque a gente conhecendo o personagem, né, do Cole agora, a gente entende que, assim, esse passado faz parte de quem ele é, porque que ele se tornou essa pessoa, né, um pouco é ótimo, rancorosa, cheio dos problemas, né? A gente visita o passado dele e entende, como a gente vem falando aqui nos episódios anteriores, o quanto o psicológico, né, nosso tá relacionado, é influenciado pelas coisas que a gente vive na infância, né? Então, tá aí. Porque esse cara guarda tudo isso, né? Ele veio de uma infância reprimida, enfim, influencia muito. Outro comentário do Sam também é que esse episódio parte da pergunta, né? Por que alguém é do jeito que ela é? E ele diz que Euphoria tá aí pra isso, né? A história de Euphoria é um pouco disso. Por que as pessoas são do jeito que elas são? Sempre tem um porquê. E como é legal a gente conhecer o passado de alguém, né? Quase que amolece o nosso coração ali para entender um pouco mais desse cara, de onde vem essas frustrações, porque ele é do jeito que ele é. Outra curiosidade que tem a ver com essa parte, né, onde a gente volta no tempo, lá nos anos 90 desse episódio, é que o Sam contou que essa ideia surgiu, a ideia de voltar nos anos 90, né, ter uma história dos anos 90, quando depois da primeira temporada ele saiu para passear de carro com o Marcel Ravi, do diretor de fotografia da série, saíram para passear de carro e colocaram algumas músicas dos anos 90 para ouvir. E aí, né, isso despertou ali criativamente eles para talvez trazer um pouquinho dos anos 90 na série. Bom, a gente começa com um episódio já muito bonito, né? A estética dos anos 90, eles conseguiram trazer tanto no figurino, na maquiagem, nos carros que aparecem, no som, né, na trilha sonora e na imagem. Se vocês repararem, a imagem tá toda esverdeada. Essa é uma característica muito forte dos filmes, né? Filme mesmo. É um processo diferente, né? Da filmagem hoje em dia, toda digital que a gente tem. E também é uma característica dos anos 90, né? Então eles puxaram toda a coloração. Se você perceber, a imagem tá um pouquinho mais granulada também. Inclusive, essa segunda temporada de Euphoria é toda gravada em filme. É uma imagem muito bonita, assim, muito diferente da digital que a gente tem. E eles quiseram trazer na fonte, né, esse granulado verdadeiro, essa estética, né, do filme de verdade. Uma coisa que o Sam traz em outros trabalhos dele também. Mas eles puxaram ainda mais as cores dos anos 90 nesse início aí, pra gente ter a sensação de estar lá naquela época. Outra curiosidade que eu também fiquei sabendo a partir desse episódio é que a Jules, na verdade a Hunter, né, que interpreta a Jules, queria cortar o cabelo há muito tempo já, né? Se vocês lembram, na primeira temporada ela tinha um cabelão e aqui na segunda temporada ela cortou, até o Elliot faz uma brincadeira que parece o cabelo do Kurt Cobain e tal, inclusive tá muito bonito mesmo. E ela queria muito tempo cortar e o Sam não queria. E aí, uma semana antes de começarem as gravações da segunda temporada, ele deixou ela cortar, né? Perguntou, você quer cortar o cabelo? Quero! E aí aconteceu. Isso vem, eu acho que de encontro muito com o crescimento dessa personagem, né? A descoberta dela com a feminilidade, o que realmente era dela, ou o que ela tava buscando só pra ser mais feminina e tal. Se vocês assistiram o episódio especial da Jules,
fala muito sobre isso, então fez muito sentido ela aparecer de cabelo curto e, enfim, apareceu lá no primeiro episódio. Estou trazendo aqui porque agora saiu os bastidores onde ela fala um pouquinho mais sobre isso e é muito legal, né, ver o amadurecimento não só da personagem, mas da atriz também, né, do que ela quer carregar e do que ela quer trazer para esse personagem. Isso também diz muito sobre ela. Bom, voltando, vamos começar do início ali, né? Que cenas lindas que a gente teve da história do Cole, a gente entende um pouquinho mais sobre ele. Se vocês repararam, tem uma cena de dança, né, entre os dois rapazes ali daquela época, e a coisa mais linda, né? A gente vê que realmente eles tinham um amor muito grande um pelo outro, que infelizmente, né, não aconteceu, mas a gente tem uma cena muito bonita, muito delicada, de novo com esse tom nostálgico, os tons de verde muito presentes ali, e eles tiveram um coreógrafo nesse episódio para coreografar tanto essa cena quanto a próxima cena, que é a da Zendaya. Eu tava muito curiosa para ver essa cena, porque ela tava num dos trailers, né? Eu sou apaixonada por música dentro do audiovisual e de dança dentro do audiovisual. Eu acho que traz, né, uma arte como um todo, fica muito bonito, enfim. E foi uma cena muito bonita também. Então a gente tem uma cena muito delicada dos dois no início, a gente tem uma cena bonita da Zendaya ali brincando, né? E de novo, não sei vocês, mas agora eu estou vendo comentários, estou vendo que eu não tô sozinha nessa. Uma coisa que a gente já vem comentando também dos episódios passados, quanto foi engraçada essa cena. Eu dei muita risada com a Zendaya nesse episódio e com outros personagens também, né? A Zendaya que traz um pouquinho do alívio cômico, mas alguns personagens estão trazendo bastante isso também. E a gente tem muita pitada da comédia no roteiro, isso é muito legal. Então ficou muito divertida, essa cena tá muito divertida, tá muito bonita esteticamente, visualmente, coreograficamente. A Zendaya tá sensacional, tá muito legal. É muito bom ver, né, o comprometimento deles com a arte, com trazer muitos elementos, trazer o novo. E aí a gente começa a entrar numa relação da Zendaya, né, da Rue, na verdade, com a irmã. É super forte também a cena das duas. A gente tem uma quebra da quarta parede com a Zendaya. Eu também amo quando a série faz isso e faz algumas vezes, né? Então eles trouxeram, né, aquela brincadeira da primeira temporada também, do lance dos slides. O roteiro nessa parte é muito legal. Ela brinca com várias situações, inclusive aparece a foto, né, de um órgão masculino ali, e ela brinca que isso era da primeira temporada, então tem toda uma interação com o público, né? Ela tá olhando pra câmera. O corte, né, a montagem dessa cena é muito legal, porque tem vários elementos. Inclusive, eles falam, né, sobre o quanto as pessoas buscam esperança, inclusive na TV, né? E é isso. Muita gente tá ali, né, assistindo essa série por isso, às vezes buscando alguma coisa. A gente sempre tá em busca de esperança, de amor. E ela brinca com o fato de que ela é uma personagem principal, mas que ela não tá ali para fazer o certo, ou para levar esperança, para não esperar muita coisa ali dela. Então a gente tem quase que uma brincadeira, né, da série dentro da série, ou, né, a série falando da própria série. Isso é muito inteligente. Bom, em meio a essa cena, a gente tem, né, o embate da Rue com a irmã dela. Eu pontuo essa cena aqui porque é uma cena de nível altíssimo, né, falando da interpretação das duas. A irmã da Rue cresceu muito já nessa segunda temporada, afinal são acho que 3 anos, né, entre uma e outra, e ela não deixa ninguém pra trás não, né? Então é super forte ver elas duas em cena, ver elas brigando, né, ver o quanto é pesado tudo que a Rue leva para a família e o quanto esses problemas são densos dentro de uma família, e é legal pra gente conhecer a realidade, né, como que é também as pessoas que passam por isso e o quanto às vezes precisam de apoio e tudo mais. Bom, a gente parte agora para a cena de um interrogatório, né, quando a Jules começa ali a interrogar o Elliot. De novo, é uma cena que eu dei muita risada, é uma cena muito dinâmica, o roteiro é, né, papum, papum. E eles fazem uma brincadeira com a luz muito legal ali, né? Foi uma cena muito divertida. Se vocês repararem de novo, a Rue tá como quase com um alívio cômico dessa cena, né? E é uma cena muito rápida. Pra mim, é uma cena muito rica desse episódio. Muito gostosa de assistir. E por mais que exista uma tensão ali, né? Finalmente, a gente tá entendendo um pouco mais desses três. É onde vai começar a surgir esse trio, né? Não sei se a gente pode chamar de trio, mas é o começo, né? Nesse episódio a gente teve um pouquinho já desse trio, que é a Rue, a Jules e o Elliot. A gente vê que tem uma energia ali entre os três.
Não sei se vai dar bom, eu não tenho um bom pressentimento ali. Inclusive, o teaser do próximo episódio, a gente tem eles jogando Verdade ou Consequência ainda num tom um pouquinho mais tenso ali, então não sei, espero que dê tudo certo. A energia dos três tá super legal nesse episódio, mas né, Euphoria. Não vai ser mil e uma maravilhas, não. Alguma coisa vai acontecer ali. Bom, a gente tem uma cena depois da Rue e da Jules andando de bicicleta, né? Indo pra casa ali de uma das duas. A gente tem uma cena bem legal também, que é a Rue com o pai do Nate. Aquela é uma jogada de câmera muito legal que eles fizeram, onde a Rue tá andando de bicicleta e ela aparece na janela, pela janela do carro do Cole. É muito legal essa jogada de câmera e, de novo, né, a gente tem a Rue ali vendo tudo. Não sei se vocês lembram, mas eu falei do segundo episódio, se eu não me engano, onde a Rue passou de bicicleta e viu a Cassie entrando no carro do Nate. Então ela já tá sacando ali, por mais que não tenha falado na série, mostrou que ela viu eles. E agora ela viu o carro do pai do Nate ali também, então é muito legal eles mostrarem sempre, eles não falam tanto sobre a Rue tá vendo essas coisas, mas ela tá ali quase que onipresente, né? Ela vê tudo que acontece. Inclusive, esse tipo de cena é super delicada pra fazer, normalmente demora um tempo, porque eles têm que, né, entender o posicionamento da câmera exato, a velocidade do carro com a velocidade da bicicleta da Rue, a hora que ela entra ali no quadro, quanto tempo ela vai ficar naquele quadro pra ela sair. Então, uma cena tecnicamente impecável pra acontecer, sabe? Então, muito legal eles trazerem isso e a gente conseguir se deliciar com esse tipo de detalhe. Bom, a gente vai comentar uma das cenas que eu mais gostei. Que cena legal! Legal, não tem outra palavra, é legal, é gostoso de assistir. Que é a Lexi. A Lexi brilhou nesse episódio, a gente já tá vendo que ela tem muito mais tempo de tela, né, nessa segunda temporada. Merecido, né? E aí a gente tem uma brincadeira muito legal, de novo, né, com essa coisa da série dentro da série, com coisas técnicas dificílimas de fazer e de brincar, até com o roteiro, e eles estão trazendo bastante aqui. Então a gente tem uma cena da Lexi falando ali como se fosse a vida dela, a família dela, e a gente corta e ela sai do estúdio. E se vocês repararem, quando ela sai e mostra esse estúdio de fora, a maioria da equipe que tá ali sendo filmada é a equipe realmente de Euphoria. Então a gente tem o diretor de fotografia, a gente tem a assistente de direção, e isso é uma sacada muito legal, né? Eles realmente filmaram de fora o estúdio, como estúdio de gravação mesmo. Inclusive, a gente tem de novo aí aquela montagem do vai e volta, né? Resumidamente, é onde a gente tem uma cena e ela corta para uma coisa que tá acontecendo e vai se encontrar de novo na cena inicial. Então a gente tem uma cena que começa no corredor, ela vai para um outro lugar, desse lugar ela volta de novo pro corredor, e desse corredor começa uma outra cena. Então uma coisa vai puxando a outra, mas a gente volta sempre ao ponto inicial e a gente acaba voltando no final, né, para onde a cena tinha iniciado, né, quase como um círculo ali. É muito legal de ver isso, de novo, uma coisa que enriquece muito. Então a gente tem várias coisas acontecendo, inclusive a brincadeira do nosso trio agora, de Verdade ou Consequência, onde eles muito loucos vão tentar fazer algumas coisas ali pela escola e pela rua para se divertirem, e que a gente já vê um pouco mais sobre o entrosamento deles, né? Eu tô esperando bastante dessa peça da Lexi, porque acho que quando a gente tem bastante coisa interna, né, principalmente uma pessoa que carrega muita coisa sem colocar no mundo, sem falar, normalmente, se ela vai para o meio da arte, ela tem muito o que colocar ali. E eu vi também no trailer, não sei se vocês repararam, tinha uma apresentação de escola rolando ali, mas de uma forma muito bonita. Então, acredito que essa apresentação vai vir e vai acontecer em algum dos episódios, a gente vai assistir também. Então, tô bem curiosa para ver o que é que ela tem para falar, o que ela vai colocar e tal. Fora, né, que foi super divertido tudo que ela trouxe, tudo que o episódio trouxe para esse looping aí, para essa cena dela, né, tentando gravar, escrever e tudo mais. Inclusive, a gente tem um detalhe super importante aqui, né? Que ela vê a irmã, a Cassie, acordando todo dia 4 horas da manhã para se arrumar pro Nate reparar nela. E a gente tem uma cena muito legal, um dos dias em que ela se arruma muito, de novo, né, naquela neura de cada detalhezinho ali e horas de cuidado. Um dos dias em que ela tá mais parecida com a Mad, inclusive no final a gente vê que ela tá idêntica à Mad, né? O Nate olha pra ela. E é muito bonito a forma com que eles fizeram isso, a construção dessa cena. Quando ela cruza com ele ali, né? Ele dá uma olhada pra ela. Não é nada, nem fala com ela. Mas é uma troca de olhares que parece que pra ela o mundo para.
E aí você vê que a cena tem aquele respiro, a trilha sonora aumenta, né? Quase como se a gente estivesse sentindo o que ela tá sentindo ali também, né? Aquela troca de olhar que quando a gente encontra alguém que a gente gosta muito, a gente sente, né? Borboletas no estômago. Então, eles fizeram isso transparecer tecnicamente no episódio também. E que loucura, né? Que loucura, Cassie. Tá muito louca. Não tem como dar bom, não. E claro, não tem como não mencionar a cena do banheiro, né? Onde a Cassie surta, eu quase morri, achei que ela realmente estava falando tudo aquilo aquela hora. Mas não, tudo realmente foi um surto. Eu acho que essa cena pode ser um dos grandes destaques para Cassie. Eu acho que a atriz, ela já veio ganhando um destaque na segunda temporada muito por conta do trabalho dela na primeira, né? Ela já veio com um trabalho muito consistente, é uma super atriz. Então a gente vê que ela ganhou muito, muito aqui na segunda temporada. Então eu acredito que talvez possa vir um Emmy aí, quem sabe. Ela tá indo muito bem, a personagem dela só tá crescendo. A cena que ela fez, essa cena do banheiro, foi muito legal de ver. O trabalho da atriz ali, os tempos, né? Como ela chegou naquele lugar tão rápido, né, de exaustão de falar tudo aquilo, e como ela voltou pro cerne ali, pra onde ela tinha que voltar, em um tempo muito curto. Isso é muito difícil de fazer, enfim. Sensacional, muito boa a cena. Estamos quase chegando no final, vou falar sobre uma cena que me tocou de forma muito profunda, assim, porque é uma questão que realmente, se a gente parar pra pensar, poxa, por que a gente faz esse tipo de pergunta? Que é a cena da Kate. Ela tá ali, né, com o namorado, jantando com os pais do namorado, e a mãe desse cara pergunta pra ela algo do tipo, me fale sobre você. E assim, pra nós que somos, né, um pouco mais velhos do que adolescentes, não preciso dizer minha idade, já é uma pergunta muito difícil. Quem eu sou? Me fala sobre você. Como assim? Eu sou um universo, todos nós somos um universo. É muito difícil, né? Resumir a gente a uma coisa só. Ou o que acaba acontecendo é resumir a uma profissão, né? O que a gente está acostumado a responder. O que você é? O que você faz? Me fala da sua vida. A gente vai falar sobre a nossa profissão quase como se aquilo fosse a gente e só aquilo, sabe? Mas é muito mais. E a gente vê que a Kate fica perdida ali, né? Como assim eu? Quem sou eu? Né? Não tem como falar, uma pergunta muito, muito difícil, né? A gente vê um pouco aí da perda da personalidade da Kate também, que ela também tá confusa, ela também tá tentando se encontrar. Quem é ela, o que ela tá buscando, o que ela tá fazendo ali, já que a gente viu também que ela não tá 100%, né, nesse relacionamento, curtindo esse relacionamento. Mas eu acho que toca num lugar muito mais profundo, assim, da questão humana mesmo, sabe? É uma pergunta muito difícil, a gente é muito mais complexo do que isso. Eu vejo um pouquinho do Senna e do diretor e roteirista dessa série, que ele sempre coloca essas questões um pouquinho filosóficas também pra gente raciocinar, sabe? Então, essas cenas da Kate, né, do episódio passado, a gente comentou no vídeo passado, já foi muito legal também, tocou em um ponto muito humano nosso, e agora novamente, né, então tô curtindo bastante o que essa personagem tá trazendo. E você? Me conta aqui nos comentários. Bom, a gente tem uma cena muito importante também, onde a gente vê um pouquinho sobre os pensamentos do Cole. A gente vê também que ele gostaria de estar morto, né? Como se ele não tá aguentando mais aquilo ali também. Ele não tá bem psicologicamente, isso a gente já sabe por conta de tudo que esse personagem faz. Mas a gente vê que isso tá dentro, tá implementado ali na mente dele de alguma forma e que ele só não faz isso porque ele não foi criado dessa forma, né? Pra desistir, pra largar a mão, enfim. Mas é muito pesado e eu acho que muita gente que tá assistindo também, de que essa temporada alguma coisa vai acontecer com alguém, porque o tempo todo eles estão falando sobre isso, estão mexendo com isso. O Nate, lá no episódio passado, já falou que gostaria de ver o pai morto. Nesse episódio aqui a gente tem um pouco mais da história do pai. E tem ele falando que ele gostaria de estar morto. Então, tudo é muito pesado, né, sobre ele. Acho que isso pode vir a acontecer alguma hora aí, talvez. A gente tem também o pai do Nate indo lá falar com o Fez e o Ash arrasando. A gente compra muito que ele realmente é aquele guri ali, cheio de marra e sem medo nenhum. Então, o Cole leva uma cacetada dele. É uma cena super intensa, inclusive, para vocês saberem um pouquinho, todo menor de 18 em 7, até os maiores também, mas principalmente os menores de 18 anos, têm um acompanhamento psicológico em toda a produção, inclusive no Brasil. É muito normal a gente ter preparadores de elenco ou psicólogos
dentro do set para atender, principalmente quando é criança. Então, podem ter certeza que esse ator tá tendo todos os cuidados possíveis para fazer uma cena desse nível. Então, uma cena super tensa e ainda assim, aqui de novo a gente tem a pitada da comédia. A gente tem a personagem nova, né? Eu me esqueci o nome dela agora, mas que ela tá incrível como esse alívio cômico, principalmente nessa cena, né? Meio perdidona ali, tentando entender o que aconteceu. Então, apesar de ser uma cena pesada, a gente consegue dar risada daquela situação ali, dar risada do que tá acontecendo. De novo, é uma cena bem dinâmica, né? Quase que um bate-bola ali do pai do Nate e do Fez, tentando entender o que aconteceu, e a gente tem o Cole entregando tudo ali, sem o Fez entender nada. Realmente entregou, então cada vez mais pessoas estão sabendo dessa história macabra. E agora o pai do Nate também tá sabendo que o Nate teve um caso com a Jules. Então, meu Deus do céu, que acontecimento esse episódio. É muita coisa. Pra finalizar, a gente tem um pouquinho da Jules e do Elliot, né? Eu acho aquela cena muito bonita, apesar de não trazer algo que eu acho que possa ser legal, né? Desses dois, não sei. Mas é incrível como o Elliot realmente consegue ler as pessoas, né? Ele leu muito bem a Rue, personagem muito inteligente. Ele leu muito bem a Rue lá no primeiro episódio, quando ele viu ela nas primeiras vezes. E agora ele leu muito bem a Jules, né? Ele entendeu muita coisa dela ali. Então, acho que essa cena também é um outro complemento aí pra algo que vai vir desses dois, talvez. A gente tem a Rue doidona, que assim, tá dando nem pra defender essa personagem. Eu lembro que tava assistindo com meu marido e ele falou, cara, tô começando a sentir raiva dela, como assim? Ela só toma atitudes, né, muito tensas nessa segunda temporada principalmente. Então, ela teve aquela ideia genial, e pior que realmente é uma ideia que aparentemente dá certo, é boa, mas só a ladeira abaixo, certo? Né? Ela não deveria estar se envolvendo com nenhum pingo disso, então ela foi atrás da pessoa errada, da coisa errada, o que a gente já viu, que todo mundo tá falando, que sim, essa série, essa segunda temporada é muito mais pesada, é muito mais tensa, então... Oh, meu Deus, não tem como esperar boa coisa, não. Não sei, eu não consigo imaginar qual será o final dessa história. Então, a Rue pega a mala lá de drogas, é tão doida a ponto de ir na reunião contra as drogas, com a mala de drogas, e o sponsor dela, né, tenta entender o que é aquela mala ali. A gente tem mais uma briga dela com alguém, ela trata ele de forma horrível. Quem assistiu de novo os episódios complementares, né, os especiais que saíram entre a primeira temporada e a segunda, a gente sabe que esse cara se abriu muito pra ela, falou muita coisa sobre ele, e nessa cena ela jogou tudo isso contra ele. Então é horrível, dá muita dor assistir essa cena quando você assistiu o episódio especial, porque você entende o quanto aquele cara realmente gosta dela, se abriu pra ela, quer o bem dela. E ela tá jogando tudo por água abaixo. Inclusive, quando ela abre a mala, né? Ela conseguiu a mala de drogas. Quando ela abre, a gente tem uma cena muito bonita, muito poética e que resume muito, né? Esse fundo do poço que ela tá chegando. Então ela abre essa mala e ela experimenta alguma das drogas. Não conheço, então não sei que droga é aquela. Ela coloca na boca e quando ela encosta, tem um espelho, né? Tem a imagem dupla dela ali. E a cena vai ficando muito escura, a gente tem só a silhueta. Aquilo ali é visualmente o que eles poderiam dizer do fundo do poço, assim, ela tá entrando nessa escuridão cada vez mais, então é uma cena muito bonita visualmente, mas muito triste ao mesmo tempo. E a gente tem a cena final do episódio, que, né, é esse trio aí. A gente vê lá no episódio que a Cassie tá tendo um caso com o Nate, sim. A gente espera que o Nate ia encontrar com ela essa noite, porém ele vai pra casa da Maddie, pra casa não, pra onde ela está trabalhando. Não sei o que o Nate quer, ele realmente tá preso a Maddie ou ele tá lá só por conta do CD. O que ele conversou com o pai dele, né, quando ele realmente desabafou tudo. A gente não teve a continuação dessa conversa do episódio passado. Então, não sei o que esses dois conversaram, não sei se o Nate foi atrás disso, ou se ele realmente tem aquela coisa com a Maddie, até porque a gente viu que ele olhou pra Cassie quando a Cassie tava igual a Maddie. Então, muita confusão por aí, vamos ver o que vai dar. Esse próximo episódio, a galera da crítica que já assistiu falou que é um dos melhores episódios. Então, temos muito pano pra manga ainda pra comentar aqui. Eu quero saber de vocês. Quais foram as cenas preferidas ou o elemento preferido? O que é que vocês enxergaram que eu não comentei por aqui? A gente vai debatendo e semana que vem a gente tá junto aqui de novo para comentar o quarto episódio dessa segunda temporada. Já estamos quase chegando na metade. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se não se inscreveu no canal ainda, se inscreve aí. Vamos nos falando. Até mais. Beijos. Tchau.
Dá oi, amor.